Salve a todos com a paz do Senhor. Sou Jean Cavalcante, escritor, sacerdote, e estamos aqui com a Bíblia Real, que é de autoria há 18 anos que eu escrevo. A gente vai ver um assunto hoje, o ministro Tempo Matriz, com a Bíblia Real. Está aqui o slogan aqui, símbolo, do Tempo Matriz, sou alfa, sou o último, meio, início, fim. Início, meio, fim. E continuamos aqui, próxima. A gente vai ver hoje Mateus capítulo 48, o assunto 48º. O título é a História do Senhor Jesus escolhendo os primeiros 13 apóstolos, ou seja, a primeira leva. Tá. De acordo com a Bíblia Real, o estudo bíblico, dentro da própria Bíblia tradicional, a Bíblia que foi traduzida diretamente do hebraico, talvez que foi a Bíblia James, 3 escritores, estava catalogado lá mais ou menos uns 77 apóstolos, sendo que desses 77 apóstolos, alguns ficaram em templos determinados, sinagoga determinada, só administrando, ensinando como sacerdote, outros ficaram como ministro da palavra, gerenciando outros apóstolos. Bom, a Bíblia cita sempre os mais de graduação maiores, os que tinham mais responsabilidade, os que viajavam mais. Para a gente entender por que não tem todos, e ao mesmo tempo tem o nome de todos lá, tá? Foi catalogado e tudo mais. Por que uns aparecem mais, outros aparecem menos? Porque a responsabilidade daqueles que aparecem mais que escreveram eram os que tinham mais compromisso, viajavam mais, era ministro, era missionário da palavra de Deus, era missionário e ministro da palavra de Deus. Eles ensinavam o evangelho, enviava carta, epístola. Então, para a gente poder entender melhor o assunto de que se fala. Então, a história do Senhor Jesus escolhendo os primeiros 13 apóstolos, que é a primeira leva. Vamos lá verificar tudo direitinho. Aqui, ó. É o assunto 48º e da primeira à quarta epístola. Estrofes, da primeira à quarta estrofes, do livro de Mateus. Por que é diferente? Porque a Bíblia Real ela foi um livro criado totalmente diferente de qualquer outro livro. Totalmente diferente. Então, o 48º assunto seria o capítulo 48. E a primeira, quarta estrofe seria o 4 versículo, 1 a 4. Ok? Seguindo adiante aqui, então, ó, Mateus 48, 48º, primeira estrofe. O que é que diz a primeira estrofe? O Senhor Jesus chamou os primeiros 13 apóstolos e a eles passaram a ter autoridade para expulsar espírito maligno, expulsar espírito maligno, exorcizar, e para sarar a enfermidade da alma. Porque tudo que atinge o corpo físico, que não é psicológico, é doença física. Mas quando atinge o corpo físico, que é psicológico, é doença da alma. Por quê? O magnetismo ela está atingindo o coração e a mente da pessoa. Tá? Falando como psiquiatra bíblico, ela atinge o coração e a mente da pessoa, chama-se magnetismo. Isso aí vai afetar uma desencadeia de hormônios, tá? Falando como químico, como estudante de medicina, uma cadeia de hormônios onde vai descontrolar tudo, e a pessoa pode ter, de repente, uma injeção de adrenalina, ficar eufórico, de repente, uma injeção, uma diminuição muito grande dessa euforia e causar uma depressão, né? E daí vem as doenças depressivas, as pessoas vão até tirar a própria vida e uma série de motivos. Então vamos continuar o assunto aqui, passando para o próximo, Tempo Matriz, Bíblia Real. Aqui, ó, Mateus 48º, segunda estrofe. Diz assim: o nome dos primeiros
13 apóstolos são: o primeiro, Simão, conhecido por Pedro, o nome dele real é Silmar César. Agora no futuro, que é o Simão conhecido por Pedro. E o irmão dele é o André César. Então, primeiro foi o Simão, que era conhecido como Pedro, que era o Silmar César, e o André César, que era o irmão dele, que era Simão e André. Okay? Tiago Boanerges, filho de Zebedeu Boanerges, e o irmão dele, João Pedro Boanerges, irmão de Tiago Boanerges. Então, olha como é interessante, os primeiros apóstolos. Jesus, ele diz assim, é bom que ande sempre dois, né, para que um não esteja só. Quando caiu, quando tropeçar o outro, ajuda a erguer. Então tá aqui, ó. Então o que é que ele fez? Ele chamou logo dois irmãos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, irmão de Pedro, Simão. O terceiro, Tiago Boanerges e João Pedro Boanerges. Ambos os dois têm livro na Bíblia, no Novo Testamento. Esses dois aqui, o terceiro e o quarto. E ambos os dois eram filhos de Zebedeu Boanerges. Fala sobre a genealogia dele. Muito interessante. O mais interessante ainda é que o Simão, chamado Pedro, e o André César, ele não tem muito relato dele no Novo Testamento. Okay? Como essa Bíblia é uma Bíblia de aprendizado, estudo, tá? De leitura, ela engloba muito assunto. Como se diz, ela conjectura, ela junta muito assunto, desde a gramática até a geografia, a geolocalização e tudo mais. Então, Mateus 48º, terceira epístola, estrofe, vem o quinto, que é Felipe, era um apóstolo. Parece muito, nem tem livro na Bíblia, mas ele ministrava sinagoga, templo, tinha várias, inúmeras, tinha maiores, tinha as menores. O sexto era Bartolomeu, se fala muito nele também, mas ele estava na Santa Ceia. O sétimo é o Tomé. Esse Tomé aqui era um encrenqueiro, um cunhado de Jesus. E havia outro. Esse Tomé, ele era casado com Maria Aparecida, que era irmã de Jesus. A Bíblia, o Testamento, fala sobre a genealogia de Jesus, fala sobre os irmãos de Jesus, foi para Jesus também tinha irmã. E esse aqui é o homem lá de pouca fé, que Jesus fala, então você não vê, você é que vê, mas não acredita, um homem de pouca fé. Por que ele disse isso? Esse Tomé aqui, por conta de enfrentar Jesus e tentar denegrir, ele foi exonerado do cargo. Ele foi substituído por outro apóstolo. E tinha o oitavo, que era Tomé, que era poeta. E o nome completo desse Tomé, que era poeta, não se fala muito dele também, é o Tomé Aparecido Monteiro. Era um cara que tinha um coração maravilhoso, era gente boa. Não tinha muito estudo, nem muita formação, mas ele era uma pessoa que Deus escolheu por ter o coração bondoso. O nome era Mateus, que era republicano. Então, esse Mateus que era republicano é o Mateus que relata, que é o próprio livro de Mateus. Do livro de Mateus é Mateus Carvalho da Silva, o nome completo dele. Todos eles tinham nome e sobrenome. O décimo era Tiago, que era filho de Alfeu. Então, Tiago também tem um livro escrito no Novo Testamento. E aí a gente vem para cá, que aí vem o 11º, que era Tadeu Silva. Esse Tadeu Silva, o nome completo era Judas Tadeu Silva, Tadeu, mas era um Judas também, era outro Judas, 11º. E continuando aqui, Mateus 48ª, quarta estrofe, ele diz aqui, ó, 12º, Simão Iscariote Silva. Simão Iscariote Silva. Esse Simão Iscariote Silva era Pedro Iscariote Silva, porque escreveu primeiro a Pedro e o segundo Pedro. E a descendência dele, ele era cananeu, ele tinha nascido na Cananeia. Então ele era cananeu. E esse Pedro era primo de Jesus. Tá? E foi um apóstolo, ele foi um dos apóstolos que era muito rico, ele tinha 5 grandes templos, tá? Em Betinha, em vários países, em várias províncias.
O 13º, que foi Judas Iscariote Silva, que traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de ouro, e era primo de Pedro Iscariote Silva. Então, ele não tinha irmão, mas ele escolheu o Pedro Iscariote Silva, Simão chamado Pedro, e o Judas, que foi que traiu Jesus. Os dois eram primos. E ambos os dois eram primos de Jesus. Tinha uma família muito grande. Mais interessante também. Pronto. Esse aqui, o Mateus Carvalho da Silva, do livro dele, da Bíblia Real, ele fala dos primeiros 13 apóstolos. A gente fala 12 apóstolos, tá? Porque o Judas ele tirou a própria vida, se suicidou, o demônio possuiu ele, amigo lá, ele tirou a própria vida, mas ele foi substituído por Rafael. Ele foi substituído, né, por Rafael, a Bíblia conta. Então não ficou 12, na verdade continuam os 13. O Judas foi substituído por Rafael. Outro apóstolo que também não fala muito, mas ele trabalhou muito no sinagoga, templo, ele não tem muito livro a relatar, mas na época ele foi um importante naquela história. E continuando a história bíblica, mais para frente, no Mateus, vai ter a segunda leva, que são os segundos mais 13 apóstolos que foi escolhido. Tá? Então existe mais leva? Existe, tem que continuar. Então vamos aqui. Ó. Estamos dizendo, deveres para com Deus, ok? Dízimo, primícia e doações. Tá? É bíblico, está lá na Gênesis, dízimo, 10% do salário líquido, não do. As primícias é tudo que você produzir de animal, fruto, verdura, legume, você pode dar 10% dessa produção para o templo matriz. E doações é aquilo que dá de coração. Você tem, pode dar e quer doar. Eu quero doar para o templo matriz um carro bom, legalizado, mesmo que seja antigo ou novo, não tem problema, eles aceitam. Ó, dízimo para o templo matriz. Tá? A gente tem a chave Pix, que é esse aqui. A gente tem o Banco Santander, a conta corrente. E aí a gente costuma dizer, tudo de bom que tu praticares, que Deus abençoe e multiplique. Amém. Tá? Vou contar uma história interessante. Lá no próprio Mateus diz assim, qual o filho que pede um pão para o pai, e o pai, no lugar do pão, dá uma pedra? Um pai de verdade, que ama o seu filho, ele vai dar aquilo que está dentro do alcance dele, e muitas vezes até melhor. Se o pai pede um pão, ele vai dar um pão, ele vai dar um panetone, ele vai dar algo de melhor. Isso é quando o filho pede para o pai, quando a gente pede para Deus. E quando Deus pede para a gente, o que é que ele está pedindo? Está pedindo o dízimo, a primícia, doação, para o trabalho dele, para montar o templo matriz, que é esse aqui, ó, acabou de aparecer. Esse é o templo matriz. Já tem um projeto, arquitetura, tudo dele aqui, ó, que vai ter reunião, show gospel, rock gospel. Porque você pensar que para Deus vai ter tudo para Deus, tudo. E aquele que quiser participar disso aí já começa a fazer uma boa ação. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que a partir do momento que você fizer passar a ser dizimista, você recebe um cartão do Templo Matriz de membro, tá? Identificação e tudo, válido para qualquer lugar que você for, a pessoa vai saber que você é do Templo Matriz. Tá? Fazer visita em outras igrejas, participar de algum evento das igrejas, vai ser participativo. O Templo Matriz tem como sua diretriz principal a educação. Muita gente fala foco, tá? Diretriz principal é a educação. Como a educação? Educação na palavra de Deus, educação na palavra, na Bíblia, né? Educação como estudos, mas só estudo bíblico, também estudo bíblico, disciplinado, escola dominical, escola sabatina e também estudos de educação, por exemplo, música educativa você pode tocar o hino, a partir do momento que você aprende a cantar, aula de canto, a partir do momento que você aprende a tocar um instrumento. Por que eu estou falando isso? Porque muito é o trabalho, Jesus disse, na seara, poucos são os trabalhadores. Né? Quando é na hora de trabalhar de verdade mesmo, um monte fica só olhando, fiscalizando. Né? Então, já passei por isso já. Um monte fica só olhando, fiscalizando, e ali meia dúzia trabalhando. Então tem um monte de fiscal e pouco para trabalhar. Então Jesus sabia o que estava falando. Vamos amolecer nosso coração, vamos dar o melhor para nosso Pai, para Deus, né?
porque quando a gente pede para ele, ele dá o melhor que ele pode para a gente, ele escuta e atende nossas orações, nossas preces, ok? E fico meu muito obrigado, agradeço aí, né, de coração. E agora eu tenho recursos melhores, né? O tempo matriz está melhorando, eu tenho um dos melhores recursos para fazer as nossas ensinamentos bíblicos, gravação, apresentação, live e tudo mais, né? Então, agora em 2025 a gente vai vir com força total, já temos mais de 130 livros escritos na Amazon, né? Quem quiser comprar para ajudar o Tempo Matriz, todo o dinheiro que for dado para o Tempo Matriz vai ser para a construção do templo físico, onde vai ter hotel também para as pessoas que vierem no fim de semana ficarem lá, praça de alimentação para se alimentarem, tudo isso. Então, a administração do Tempo Matriz é pela mão de Deus, é perfeita. Tá? Então, quer participar dele? Vamos participar. Começa com o dízimo, as primícias e com as doações. Tá? O sacerdote Jean aqui falando de coração do agrado. Que Deus abençoe a todos nós que querem a bênção, né? Que você abençoar aqueles que não querem, que eles são maldizentes. E que Deus seja adorado e louvado no mundo inteiro. Fazemos um trabalho também em vários idiomas, né? Português, inglês. Minha voz é meio rouca, então meu inglês fica meio esquisito, mas eu tenho formação em 2 anos de letra na universidade, tenho mais 2 anos e pouco na CNA, paguei lá, fiz inglês, espanhol também, né? Então, fica meio esquisita a voz, mas sou formado na área, falo, não sou muito de falar, eu narro, mas eu sou mais de escrever e traduzir esses idiomas. Mas a gente vai melhorando a cada dia que passa e Deus vai abençoar. Muito obrigado a todos e até a próxima.